Seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre introdução à vidrofusão. Nessa sequência de aulas eu estou mostrando para você como que você pode sair do zero, ou seja, de um profundo desconhecido ou desconhecida na área da vidrofusão, até você começar a produzir suas primeiras peças. São somente 2 aulas, sendo que essa daqui é a segunda aula. Então, caso você não tenha assistido ainda a primeira e você quer entender perfeitamente como que funciona esse universo da vidrofusão, para que você saia dessa segunda aula já sabendo quais peças você consegue fazer e, dependendo da sua situação, você já começar produzindo e, dependendo do caso, ainda poder fazer renda, eu recomendo que você assista tanto a primeira aula quanto essa segunda aula aqui. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é o canal onde a gente te mostra como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Porque, como você já deve ter percebido, esse artesanato é mais focado na vidrofusão, que nada mais é do que o derretimento do vidro utilizando alta temperatura. O vidro derrete a ponto dele se fundir com outros materiais ou até mesmo com o próprio vidro e ou também pigmento. Então, assim, para dar continuidade na nossa aula, no final da aula 1 eu expliquei um pouco sobre o que é a mufla, o que é o forno de alta temperatura e quais são as temperaturas de trabalho de cada um deles, sendo que a temperatura de trabalho da mufla gira ali em torno de 900 graus, pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos, dependendo de quem você adquire essa mufla, dependendo de como você produz essa mufla, caso você seja um produtor ou pretenda se tornar um também. Inclusive no manual da mufla eu mostro quais são os materiais que você pode utilizar para a criação e também fazer manutenção das muflas. Você tem que ter em mente que a temperatura de trabalho, ou seja, a temperatura que você pode manter ela para que tanto o vidro seja fundido ou até mesmo você possa, caso você esteja trabalhando com porcelana, a queima de biscoito seja feita de forma correta, você entender qual que é essa temperatura para que ela não se sobressaia, não seja superior, porque caso isso aconteça, a integridade física da sua mufla pode se comprometer à medida que você vai utilizando ela. E também existe essa temperatura de trabalho em relação ao forno de alta temperatura, que pode variar entre 900 graus também e 1.200 graus. Alguns produtores fabricam fornos de alta temperatura com uma temperatura de trabalho um pouco maior do que 1.200 graus, mas como aqui eu estou falando sobre vidrofusão, a gente não vai precisar mais do que essa temperatura para que a gente possa realizar qualquer trabalho que a gente queira dentro desse universo. Ah, Evandro, mas quem que vai investir 3, 4, 5 mil reais numa ferramenta de num forno de alta temperatura? Pessoal, muitas pessoas estão dispostas sim hoje a investir até muito mais do que isso em uma ferramenta como essa, porque elas têm maturidade o suficiente para entender o tamanho do retorno financeiro que uma ferramenta como essa pode proporcionar. E não somente retorno financeiro, mas tem muitos outros benefícios dentro dessa área da vidrofusão que o investimento numa ferramenta como essa pode trazer ao artesão. Se você acha o investimento do forno de fusão ainda um pouco elevado, porque de fato para muitas pessoas, e você pode ser uma dessas, o investimento nessa ferramenta pode ser muito alto, pode ser que no seu caso seja melhor você começar investindo em uma mufla, sendo que o valor inicial dela, o valor de uma ferramenta pequena como essa, gira aí em torno de 500 e 600 reais hoje. Ah, Evandro, ainda assim é muito caro. Então, recomendo que você aprenda a produzir a sua própria mufla. Ah, Evandro, eu não sei. Não, então, amigão, sai desse vídeo, porque eu já percebi que se você colocou empecilho nessas 3 opções que eu te dei, essa área definitivamente não é para você. É mais fácil eu ficar aqui, investir o meu tempo somente com quem quer utilizar essa técnica, seja em benefício próprio ou para mudar o meio onde vive, do que eu gastar o meu tempo somente com quem vai reclamar depois de não ter o investimento necessário para iniciar. Porque de fato, me fala uma área que você não precisa de um investimento, uma área lícita, que você não precisa de um investimento inicial para
começar. Provavelmente você não vai encontrar nenhuma área tão interessante assim. Para dar continuidade aqui à nossa aula, a compra dos materiais deve ser feita após a escolha da tua área de atuação. E o que eu estou querendo dizer com isso? Lembrando, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando aqui, assiste a aula 1 que lá vai estar tudo explicadinho. Tudo que você for comprar de material, você para e pensa o que você quer fazer. Seja na atuação como hobby, na utilização da técnica como hobby, como terapia ou até mesmo para geração de renda. O que você pretende fazer? Que área você pretende investir seus esforços mentais? É na área de decoração? É na área de acessórios? É na área da construção civil? É na área esportiva? Sim, pessoal, por mais que pareça um absurdo utilizar vidro na área esportiva, seja para criação de medalhas, troféus, placas, existe sim esse mercado e ele paga bem, por incrível que possa parecer. Se você não acredita, o problema não é meu, né, em relação a isso. Então, voltando, escolhendo a tua área de atuação, você pensa, vamos supor aqui que você quer atuar na área decorativa. Quais são os produtos, os objetos, as peças que eu pretendo criar dentro da área decorativa? Eu ainda não faço ideia? Dá uma pesquisada no Google, no YouTube, no Pinterest. Você vai achar muitas e muitas ideias de peças muito interessantes que você pode estar iniciando. Inclusive com as técnicas que eu vou te passar aqui, com os tempos e temperaturas que eu vou te passar aqui, você pode sim produzir a maioria delas. É só você ficar atento. Fez a pesquisa, encontrou uma relação de peças? Anota, tira print dessas imagens, deixa eles bem visíveis como se fosse um possível portfólio que você possa criar mais para frente. Definiu as peças? Aí sim você volta a sua atenção pros materiais necessários para que você possa confeccionar essas peças sem qualquer dificuldade. Como eu já expliquei aqui, existem os materiais básicos que você com eles pode criar uma infinidade de peças e existem outros materiais que você também, dependendo do que você vai estar criando, você vai ter que ir agregando ele ao seu ateliê para que aquela peça que você vai estar pretendendo criar possa ser produzida com muito mais facilidade. Mas enfim, por que eu estou falando isso, pessoal? Que você tem que comprar os materiais somente após a escolha das peças que você pretende criar. Porque é muito comum, e aqui no canal eu já citei vários casos de pessoas que primeiro compram os materiais para depois definir o que eles pretendem criar. E isso, pessoal, não é uma escolha muito sábia da sua parte. Por quê? Se você tem os materiais em mãos, você vai ter que produzir somente aquelas peças que aqueles materiais são capazes de te auxiliar. E com o tempo isso pode te trazer alguns atrasos ou até mesmo te dar algumas dores de cabeça. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma peça como essa, que já eu explico o que é. E para isso, antes eu comprei uma mufla acreditando que com uma mufla desse tamanho eu conseguiria fazer essa peça. Você percebe? A peça nem cabe dentro da mufla. Evandro, mas isso é óbvio, eu já percebi isso daí. Talvez você tenha percebido, mas existem muitas pessoas que não têm esse pensamento inicial. Será que a peça que eu pretendo fazer cabe dentro do forno ou da mufla que eu pretendo comprar? Eu falo esses dois porque eles são os mais caros, o que requer um investimento um pouquinho mais alto. Agora, caso você queira fazer somente acessórios, aí sim, uma mufla, e não quer investir muito, aí sim, uma mufla talvez seja uma ótima opção, pelo menos para você iniciar e já pegar o retorno financeiro para aí sim, mais para frente, você poder investir em um forno de alta temperatura que vai te dar uma capacidade de produção muito maior. Bom, pessoal, aqui eu acredito que ficou clara essa questão da aquisição dos materiais. Então vamos começar a entrar aqui de fato no entendimento da vidrofusão. Pessoal, eu costumo dizer que para que você possa entender como que funciona a vidrofusão de forma plena, digamos assim, você tem que entender três partes, que seria a tríade nesse caso. Você tem que entender sobre a matéria-prima, sobre as temperaturas que você vai estar utilizando e sobre os tempos. O que seria a matéria-prima? São os materiais vítreos que você vai estar utilizando para a criação ou modelagem de qualquer um dos trabalhos que você pretende realizar. O vidro. Se você vai estar trabalhando com garrafa de vidro, você tem que entender meio que o universo por trás desse vidro aqui, da composição das peças utilizando esse vidro aqui. Se você vai estar utilizando vidro float, a mesma coisa. Vidro fusing, a mesma coisa. Catedral, a mesma coisa. Dicróico,
a mesma coisa. Isso vale, esse exemplo aqui, pessoal, vale para qualquer um dos materiais vítreos que você vai estar utilizando. Você também tem que entender sobre as temperaturas, que no caso são as temperaturas utilizadas durante cada etapa da criação ou modelagem da sua peça. Essa parte aqui vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente, mas só dando uma introdução aqui rápida, para cada peça criada por você, você vai ter que seguir algumas etapas que passam por tempos e temperaturas, e essas etapas podem mudar de acordo com a matéria-prima utilizada também, e também, claro, pode depender de acordo com cada peça que você vai estar criando. E o terceiro ponto que você também vai ter que entender aqui sobre os tempos é que cada etapa, cada temperatura, cada etapa da queima requer um tempo específico para que ela aconteça de forma segura, digamos assim. Por quê? Por exemplo, vamos supor aqui que eu vou utilizar esse vidro aqui para criar uma peça como essa. Pessoal, se vocês estão em dúvida sobre o que é isso aqui, vai ficar mais claro já já. Eu estou utilizando esse vidro aqui para criar uma peça como essa daqui. Como a gente bem sabe, isso não é novidade para ninguém, se você muda a temperatura do vidro de forma muito brusca, acontece o choque térmico, esse choque entre temperaturas, e com isso a peça de vidro acaba quebrando. Para que isso não aconteça, você tem que respeitar um determinado tempo, e é exatamente isso que eu estou explicando aqui nessa parte aqui de tempos. Então, só para ficar claro, cada etapa, cada queima, cada ciclo de cozedura, cada peça que você vai criar, você tem que entender sobre a matéria-prima que você vai estar utilizando para criar aquela peça, o tempo relacionado àquela matéria-prima e a temperatura relacionada àquela peça que você vai estar criando. É importante entender aqui, e aqui eu vou abrir um aspas, que se você vai estar fazendo algo utilizando garrafa, o tempo e temperatura pode mudar. Se você vai estar utilizando um vidro dicróico, que são vidros um pouco mais nobres do que a garrafa de vidro, o tempo e temperatura muda. E dito isso, qual que é um erro muito frequente que eu vejo muitos artesãos iniciantes fazerem? É misturarem os vidros que eles estão utilizando para a criação das peças e no final os vidros, por conta dessa diferença de matéria-prima que você tem que entender, obrigatoriamente você tem que entender essa diferença, os vidros eles se tornam incompatíveis entre si e acabam acontecendo resultados como esse, por exemplo. A peça fica bem interessante. Esse efeito aqui é da própria artesã. Era uma aluna minha que estava fazendo um curso, ela foi criar a sua primeira peça, não se atentou nesse detalhe, e aí por mais que a peça tenha ficado bem interessante, esse efeito aqui é da própria arte, bem interessante, os vidros eles não se fundiram devido a essa incompatibilidade. E sim, pessoal, se você não entende isso, os vidros eles podem se tornar incompatíveis e aí a sua peça não tem o que fazer. Não existe santo no mundo que vai fazer com que aquela peça que você criou utilizando vidros incompatíveis fique boa, dê certo no final. Então entenda isso perfeitamente para você se tornar um artesão de qualidade, produzindo peças de qualidade. E aqui, em muitos dos casos, as temperaturas e os tempos mudam de acordo com a matéria-prima, que é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Já pensou poder criar qualquer peça utilizando a vidrofusão? Nesse final de ano, o curso Fusão Perfeita está com um desconto inédito para você que quer começar 2024 com um novo propósito. Com o cupom OFUSIN, você terá 35% de desconto no curso completo Fusão Perfeita. Ele é 100% online e conta com mais de 36 horas de puro conteúdo que farão você, além de entender tudo sobre a técnica, como escolha e preparo da matéria-prima, técnicas de pigmentação, fusão e termoformação usando o forno, fusão e termoformação usando a mufla, acabamentos e finalizações, você também aprenderá a criar moldes, aprenderá a agregar mais valor aos seus projetos, seja criando peças pequenas ou até mesmo painéis. Também estão inclusos nesse cupom o manual completo da mufla e, entre outros bônus, um passo a passo de como você pode criar uma mufla, seja para uso próprio ou até mesmo para comercialização. E lembrando, esse cupom é válido somente até o dia 31 de dezembro, às 11h59 da noite. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, antes da gente ir para a próxima tela aqui, ficou claro isso que eu falei?
Se mesmo assim ainda tenha ficado alguma dúvida, olha só, aqui eu trouxe um exemplozinho um pouco diferente para explicar para vocês. Nesse caso aqui eu estou utilizando como exemplo o vidro float e um vidro diferente chamado Opal Art. Essa coloração diferenciada aqui nesse tipo de vidro é da própria fabricação dele, a própria massa vítrea que é dessa cor aqui. Então, ó, o vidro float, a temperatura de fusão gira em torno entre 780 graus e 820 graus. Já o Opal Art, que é um vidro criado mais de forma artesanal, a temperatura de fusão dele, ou seja, a temperatura que as duas placas de vidro, supondo aqui que eu estou fazendo o sanduíche, elas se fundem, gira em torno de 160 graus a 180 graus. Você vê aí que a temperatura mínima de um é a temperatura máxima do outro. E isso não quer dizer que se eu fizer uma peça utilizando esses dois vidros, no final das contas ela vai dar certo. Quer dizer que são vidros diferentes, onde a massa de um é teoricamente mais dura, requer mais tempo para que a fusão aconteça do que a massa do outro. Isso aqui, dentro da vidrofusão, a gente chama de coeficiente de expansão. Anote isso daí para que vocês não se esqueçam. Coeficiente de expansão, ou a sigla COE. Toda vez que você for comprar um vidro, principalmente vidro importado, ele sempre vai exigir que você entenda sobre o coeficiente de expansão, para que tudo que você for comprar, todo o material vítreo que você for comprar, tenha o mesmo coeficiente, para que exemplos como esses aqui não aconteçam com o trabalho que você vai estar realizando. Porque uma coisa é eu pegar um vidro de janela, que aqui no Brasil a gente encontra baratinho, e criar uma peça. Se ela quebrar, eu investi o meu tempo e esforço, um pouquinho de recurso, mas nada comparado a um vidro que você teve que importar para o seu ateliê, um vidro nobre, digamos assim, que vai por mim. Se um vidro nobre seu, no final das contas, acontece problema de compatibilidade, a dor vai ser um pouquinho maior no seu bolso. Bom, entendido aqui a questão da matéria-prima, a gente vai passar aqui para o ciclo de cozedura. Pessoal, e o que é esse ciclo de cozedura? Como eu expliquei anteriormente, são as fases que a sua peça passa, que o vidro passa, desde o momento em que você coloca ele dentro do forno ou da mufla, vai fazendo um controle de tempo e temperatura até que você retire a sua peça pronta ou semi-pronta no final de todo o processo. Esse controle de temperatura, que envolve os tempos e as temperaturas, é chamado de ciclo de cozedura ou ciclo de cozimento, ou simplesmente queima dentro da vidrofusão. Para que você possa executar um ciclo de cozedura de forma perfeita, você tem que seguir um determinado gráfico que pode e varia de acordo com vários artesões. Aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico que é mais comum de ser utilizado e que, para quem está iniciando, é mais fácil, pelo menos na minha opinião, é mais fácil de ser seguido. Então, seguindo esse gráfico aqui, esse daqui é um gráfico básico para explicar para vocês como que funciona cada etapa da queima. Então, esse daqui é um gráfico com 5 etapas. Existem gráficos com mais e gráficos com menos etapas. Nas linhas verticais estão as temperaturas que você tem que seguir para que cada etapa seja executada de forma correta, e logo abaixo tem os tempos que você deve colocar, que você deve seguir como referência para que cada etapa dessas seja finalizada. Então, na etapa 1, a gente tem uma rampa. O que seria rampa dentro da vidrofusão? Seria a variação de temperatura, seja subindo ou descendo. Isso é a rampa. Então, a gente tem rampa de subida e rampa de descida. O patamar é a permanência da temperatura. Então, por exemplo, na etapa 1, a gente tem uma rampa em que, teoricamente, eu acabei de colocar minha peça dentro do forno e eu vou fazer a subida de temperatura até um determinado ponto. Cheguei nesse determinado ponto, finalizei a etapa 1. Eu passo para a etapa 2, que é manter esse ponto de temperatura, vamos supor aqui que seja 800 graus. Manter esses outros 800 graus por um certo tempo, até que, supondo que aqui seja uma temperatura de fusão, até que a fusão da minha peça
aconteça de forma correta. Para isso, exige um determinado tempo também. Terminou essa etapa, aí tem uma queda de temperatura, supondo aqui que eu vou fazer o recozimento da minha peça, para a peça ganhar mais brilho e resistência. Existe uma rampa de temperatura caindo. Caiu a temperatura, cheguei num determinado ponto em que eu vou fazer o recozimento. Essa temperatura pode variar um pouco dependendo da peça que você vai estar criando. Então, nesse recozimento eu tenho que manter novamente a temperatura. Isso nesse gráfico, mantenho a temperatura novamente por um certo período de tempo, crio um patamar por um determinado tempo. Terminou esse tempo, eu faço resfriamento da minha peça, que no caso seria desligar o forno, ou o forno desliga automaticamente, e aí com ele fechado ou entreaberto, a sua peça que determina isso, eu vou deixar a peça resfriar normalmente. E para isso a gente coloca uma linha curva para entender que dessa parte aí você pode ficar tranquilo que o forno vai fazer o trabalho de resfriamento sozinho. Ah, Evandro, mas eu pretendo trabalhar com a mufla. Eu utilizo esse gráfico aqui também? Não. Esse gráfico aqui eu estou passando somente para quem utiliza fornos de alta temperatura. Para quem utiliza ou pretende utilizar uma mufla, o ciclo de cozedura é feito de forma diferente. Bom, acredito eu, pessoal, que ficou bem claro isso daqui, tá? Então, só para fechar, para a gente ir para o próximo gráfico. Rampas são as variações de temperatura. Patamares são a permanência da temperatura por um certo período de tempo. Cada ciclo de cozedura, nesse ciclo existem várias etapas, e para ser executado várias etapas, você tem que entender sobre os tempos e as temperaturas. Isso de cada peça que você vai estar criando. Ah, Evandro, mas eu quero trabalhar com garrafa de vidro. É esse gráfico que eu utilizo? Sim. É esse gráfico que você vai utilizar com garrafa de vidro, com vidro plano, com vidro importado, qualquer outro vidro. Trabalhando com forno de alta temperatura, você vai utilizar um gráfico semelhante a esse daqui. Lembrando que tem artesãos que utilizam gráficos diferentes, tá bom? E assim, pessoal, para se trabalhar com a mufla, aqui eu coloquei aqui no forno de alta temperatura, como eu acabei de explicar para vocês, você utiliza um gráfico como esse daqui. A mufla já é um pouco diferente. Por que que é diferente? Porque como ela vai estar dentro do micro-ondas, e o micro-ondas não tem um painel, não tem algo que identifique essa temperatura, qual que é a temperatura que está passando no interior da mufla, você utiliza um gráfico um pouquinho mais simples. Ah, Evandro, mas eu vi na internet que tem umas ferramentas que eles colocam dentro da mufla que dá para ver a temperatura. Pessoal, eu aqui estou optando por passar os materiais básicos para que você possa executar cada uma das peças que você pretende criar. Nesse caso aqui de ferramentas que se utilizam para ver a temperatura da mufla dentro do micro-ondas, seria uma adição que vai depender de cada artesão. Se você quiser adicionar no seu ateliê, fica ao seu critério. Mas eu particularmente, para vidrofusão, eu particularmente não acho necessário investir numa ferramenta como essa. Então assim, para a mufla, como que funciona o ciclo de cozedura? Você basicamente, assim como no forno, você coloca a peça ou monta a peça dentro da mufla, coloca ela no micro-ondas, fecha ele, claro, né? Fecha ele, coloca o tempo que, com base no seu conhecimento da vidrofusão, você já entendeu que para aquela peça é necessário a inicialização com aquele tempo, colocou o tempo, ligou o micro-ondas. Aí o micro-ondas vai emitir as ondas, a temperatura da mufla, no interior da mufla, com base na conversão que ela está fazendo das ondas do micro-ondas, vai começar a elevar, vai criar essa rampa de subida. E aí terminou uma primeira etapa de tempo, você faz uma leve abertura da mufla, observa como que está a peça. Observou a peça, está precisando de mais tempo, você fecha a mufla, adiciona mais tempo, que seria a segunda etapa. Terminou essa etapa, você abre, dá aquela olhadinha de novo, opa, tá precisando de mais tempo, e aí você vai colocando, vai executando as outras etapas. Se na primeira etapa você observou
percebeu que a sua peça já está pronta, aí é uma queima que você, nessa queima que você fez para a criação de uma determinada peça, exigiu somente uma etapa de determinado tempo. Terminou a primeira etapa, olhou, preciso de mais tempo. Na segunda, a peça ficou pronta, essa foi uma queima que exigiu somente 2 etapas. E a mesma coisa com 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. Tem pessoas que utilizam mais. E essas etapas, elas podem variar para mais ou para menos de acordo com o seu conhecimento dentro da vidrofusão e também de acordo com o conhecimento que você tem sobre a ferramenta mufla que você vai estar utilizando. A potência do micro-ondas aqui, só para deixar claro, também pode influenciar para mais ou para menos. Uma observação aqui, pessoal, é que o ciclo de cozedura vai mudar conforme a matéria-prima que você vai estar utilizando, o tamanho da ferramenta que você vai estar utilizando e também a potência do micro-ondas, como eu acabei de falar. E como você pode ver aqui no gráfico, o ciclo de cozedura feito utilizando a mufla, ele é bem mais simples, mais fácil de se entender do que um ciclo de cozedura utilizando um forno de alta temperatura. Mas mesmo assim, mesmo que essa seja uma aula introdutória, eu achei muito interessante e importante trazer esses 2 gráficos aqui e explicar a diferença e como funciona cada um deles para que vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais na vidrofusão ou até mesmo encontrar alguns gráficos como esse na internet, vocês já conseguem ler esses gráficos e até mesmo montar os padrões de vocês para que vocês possam executar aquelas peças que vocês viram na internet, que vocês gostaram, que acham que aquilo agrega mais e mais valor ao seu portfólio pessoal. Bom, entendido como que funcionam os gráficos, entendemos aqui sobre a matéria-prima, já entendemos aqui sobre os gráficos. Para finalizar aqui sobre o ciclo de cozedura, é importante aqui eu dar uma pincelada do que é a fusão ou vidrofusão e o que é a termoformação. A fusão, como eu já expliquei para vocês desde a primeira aula, é a união de 2 ou mais placas de vidro utilizando alta temperatura. A temperatura sobe, o vidro derrete, ele se une, aí você antes tinha montado a peça, tinha montado no forno ou mufla vários pedacinhos de vidro, no final, quando você finalizou a queima, você tem uma única peça que você fundiu todas as peças que você montou. A termoformação é diferente. A termoformação é basicamente você somente termoformar, ou seja, dar forma ou formato diferente a uma peça utilizando também alta temperatura. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego essa placa aqui de vidro e quero somente moldar ela, não quero pigmentar, não quero fundir ela, não quero juntar outras pecinhas aqui para criar algo diferenciado. Eu quero somente moldar, dar forma a ela, criar uma peça como essa daqui, por exemplo. Olha só, uma peça é reta, outra peça é côncava, é curvada. Então eu venho, coloco essa peça aqui em cima de um molde específico para trabalhos com alta temperatura, elevo a temperatura também seguindo um ciclo de cozedura, respeitando os tempos e as temperaturas da matéria-prima, até que ela chegue na temperatura desejada, permanecendo por um determinado tempo ou não, para que aí sim ela adquira uma determinada forma. Ah, Evandro, mas aqui está com formato diferente, está curvado. Pessoal, aqui eu expliquei como você faz isso daqui na primeira aula. Feito isso, essa curvatura ou dobramento do vidro utilizando alta temperatura, a gente chama de termoformação. E existem casos em determinadas peças que você vai estar criando que vai exigir que você faça tanto uma fusão quanto uma termoformação. Por exemplo, vamos supor que essa máscara aqui, você queira fazer uma máscara como essa daqui. Ah, Evandro, para que eu faria essa máscara, uma máscara como essa? Pessoal, entra no exemplo, sem reclamar, né, que dependendo do mercado que você vai atuar, você vai ter que criar umas coisas diferenciadas também. Vamos supor que você vai fazer uma máscarazinha como essa daqui. Você vai ter que primeiro fazer uma fusão para que você crie a máscara chapada, para depois você termoformar, ó, e fazer uma leve curvatura para dar um efeito diferenciado ao seu trabalho, porque convenhamos que quando a gente imagina uma máscara, a gente imagina uma máscara com uma certa curvatura, porque é comum, culturalmente falando, é comum toda máscara ter uma certa curvatura. Se a máscara por si só é chapada, citando aqui como exemplo máscara, se a máscara por si só é chapada, você tende a estranhar um pouco visualmente, assim que você bate o olho, você estranha. Então algumas
algumas peças, alguns trabalhos que você vai criar, vai exigir que você faça 2 queimas, independente se você vai estar utilizando a mufla ou um forno de alta temperatura. Vai exigir que você faça 2 queimas, uma para fundir e outra para termoformar, para moldar. E é por isso que é importante também dentro da vitrofusão você entender como que funciona tanto o processo de fusão da peça quanto de termoformação. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre projetos práticos. Aqui eu vou explicar em detalhes como que você vai fazer para, seja pegar uma garrafa de vidro e transformar nas peças que eu vou mostrar aqui, ou até mesmo pegar qualquer vidro chapado e transformar nas peças que eu também vou mostrar aqui. Lembrando que aqui eu vou explicar os tempos utilizados, as temperaturas também e explicar detalhadamente desde o recolhimento da matéria-prima até o momento da retirada do forno, o que você deve fazer, quais os passos que você deve tomar para que você possa criar qualquer uma delas sem problema nenhum. Então tá, começando aqui por uma peça bem simples. Caso você não se familiarize com essa peça aqui, essa daqui é uma saboneteira, é uma coisa bem simples, bem fácil de fazer, que eu tenho certeza que você consegue fazer ainda hoje, se você seguir exatamente os passos que eu vou explicar aqui para você. Então, para a criação dessa peça aqui que eu estou mostrando para vocês, foi utilizado somente a técnica de termoformação, como eu acabei de explicar para vocês. Então assim, pessoal, para que vocês possam produzir uma peça como essa daqui, isso independente do formato, vou explicar aqui nesse formato aqui para ficar bem claro a questão visual também, vocês vão primeiro organizar o espaço. E o que seria organizar o espaço de vocês? Uma vez entendido qual que é a peça que você pretende criar, para que você não junte muita ferramenta no espaço, vendo que algumas pessoas que me seguem, que seguem aqui o canal, boa parte delas moram em apartamento e não dispõem de espaço muito grande para realizar esses trabalhos, é muito importante que você deixe tudo organizado como eu falei lá na aula 1. Então, organizou o espaço, separou todas as ferramentas que você vai estar utilizando, você vai escolher a matéria-prima que você vai estar utilizando. Nesse caso, um vidro float de 4 milímetros. Separou a matéria-prima, você vai preparar ela. O que seria preparar ela? Você vai higienizar, limpar ela o máximo que você conseguir para que você trabalhe com uma matéria-prima limpa e higienizada. Por 2 pontos. Primeiro, para que a sujeira da sua peça não influencie o resultado final dela. Segundo, porque caso você não tenha se atentado nos materiais de proteção individuais, os equipamentos de proteção individuais e algum acidente venha a acontecer, a sua matéria-prima esteja minimamente limpa. Fez isso, você vai separar um papel e um lápis para que você possa fazer o esboço do seu projeto, caso você ainda não tenha. Aqui no caso aqui, uma saboneteira oval. Então eu venho com meu papel e lápis, desenhei o formato da minha saboneteira, eu venho aqui com minha placa de vidro, coloco sobre o meu projeto, venho com o meu cortador de vidros e crio a linha de debilitação no meu projeto. Criei a linha de debilitação, lembrando que o cortador ele não corta, ele somente risca. Eu venho com a parte de baixo do cortador, dou umas pequenas batidinhas aqui com calma, sem estresse, sem pressa, para que a linha de debilitação fique fragilizada e dessa forma eu possa vir com alicate de desbaste ou com alicate bico de pato e venho tirando o excesso de vidro. A ideia com esse corte aqui é que no final dele eu já tenho o formato da minha saboneteira. Tenho o formato da minha saboneteira. Eu vou pegar algo, como a gente está trabalhando aqui com termoformação, ou seja, a modelagem da peça, eu tenho que ter uma base para que a minha peça, meu vidro reto, seja modelado nela. Então eu venho com um molde, preparo esse molde, preparo o forno também. Com o que eu vou preparar o molde e o forno, Evandro? Com o caulim, que eu falei lá na primeira aula. Preparei o molde com o caulim, levo ele para o forno e aí sim eu faço a minha queima, seguindo o ciclo de cozedura que eu vou explicar aqui para vocês agora. Lembra, pega um papel e anota esse ciclo aqui de cozedura, seguindo o gráfico que eu acabei de mostrar. Você vai fazer um ciclo de cozedura de 5 etapas. Na primeira etapa, você vai subir a temperatura para fazer essa saboneteira até 760 graus, fazer um patamar de 8 minutos, depois fazer uma rampa, terminou esses 8 minutos,
uma rampa de descida de temperatura para 530 graus, mantendo a temperatura, ou seja, um patamar por 50 minutos, fazendo um recozimento para que a peça crie mais brilho e resistência. Após isso, você pode desligar o forno e deixar resfriar normalmente, que eu tenho certeza que se você seguir isso conforme eu acabei de explicar, a sua peça vai sair perfeita, bonitinha. Ah, Evandro, mas eu não quero criar uma saboneteira assim, eu achei muito simples, muito estranho, eu quero criar uma saboneteira diferenciada. Agora sim eu venho com essa peça aqui, que você pode ver que foi utilizado pigmento para criar essa peça aqui. Esse daqui é um pigmento do tipo fundente. Caso você vá pesquisar, pretenda comprar pigmentos na internet, é muito importante você pesquisar pigmento fundente para vidro fusão. Você vai encontrar vários tipos de várias temperaturas de fusão diferentes. Aí você entra em contato com o fabricante, pede para ele passar mais informações sobre o pigmento que ele vende para que a sua compra seja feita de forma mais segura. Então, caso você queira criar uma saboneteira como essa que você pode encontrar facilmente em materiais de construção, ou seja, aqui eu estou falando de venda para grandes empresas, você vai fazer o mesmo processo mudando somente a forma de cortar o formato e também a pigmentação que você vai adicionar, né? E aí, claro, que você pode pigmentar conforme o seu desejo, a sua vontade ou necessidade do cliente. Lembrando que, nesse caso aqui, como eu utilizei furadeira, você também vai ter que agregar para a criação dessa peça furadeira e broca diamantada. E caso você queira atingir um outro mercado também ou trabalhar também com a criação de acessórios, aqui eu vou explicar para vocês o processo de criação de peças como essas aqui, por exemplo, que você está vendo aqui na tela e que, na minha opinião, é uma das áreas dentro da vidrofusão que te dá o maior e melhor retorno financeiro. Inclusive, caso você queira algo muito mais aprofundado em relação à criação e venda de acessórios utilizando a técnica da vidrofusão na sua própria casa, utilizando um espaço de menos de 2 metros quadrados, a gente tem o Bijuteria de Valor, que é um curso específico para quem quer trabalhar essa área utilizando a própria mufla sem qualquer dificuldade. Eu vou deixar aqui o link do Bijuteria de Valor aqui na descrição. Então tá, para a criação dessas peças aqui, você também vai ter que organizar o seu espaço seguindo a mesma linha do exemplo anterior, escolher a matéria-prima, seja garrafa ou qualquer outra matéria-prima que até aqui você já sabe quais são. Você vai ter que preparar a matéria-prima, que seria higienizar ela. Você também vai ter que criar o projeto, ou seja, nesse caso aqui, como você pode ver nesses exemplos, são peças mais detalhadas, mais elaboradas, seguindo uma linha um pouco mais artística e cultural. Então você vai ter que criar um esboço dessa peça. Você vai ter que cortar também o vidro utilizando o cortador, utilizando os alicates, e com isso, pessoal, com esses materiais que eu estou mostrando para você já percebe que o investimento necessário para tal não é tão grande assim quanto você imagina. A única diferença dessa peça aqui para a anterior é que nessa peça aqui, como é uma peça já colorida, você vai ter que utilizar de mais 2 materiais, que no caso, mais 3 materiais, que são os pigmentos, o solvente e os pincéis. Por quê? Porque você vai dar cor e você vai ter que adicionar arte, seguindo esse exemplo aqui no seu trabalho. Então assim, cortou o vidro, você vai pigmentar. Você vai pegar o pigmento, diluir ele no diluente e, utilizando o pincel sobre o seu esboço, vendo que o vidro que você vai estar utilizando é o transparente e ele tem essa grande vantagem de ser livre de qualquer cor, você pode adicionar as cores que você quiser ao seu trabalho. Então você colocou ali as cores desejadas, a arte desejada, colocou uma peça sobre a outra para fazer a técnica de sanduíche, levou para o forno ou para a mufla, lembrando sempre de preparar eles antes para que você possa adicionar a peça. No caso do forno, você pode preparar ele com caulim ou até mesmo papel cerâmico. A mufla, a mesma coisa. Muitas pessoas preferem o papel cerâmico, mas eu prefiro por materiais um pouco mais baratos, como caulim, por exemplo. Prepara a base da mufla com caulim, monta a sua peça ali, leva para o forno ou para o micro-ondas e faz o ciclo de cozimento.
cozedura ou faz a queima. Nesse caso aqui, utilizando um forno de alta temperatura, você vai elevar a temperatura até 800 graus, lembrando que essa daqui também vai ser uma queima de 5 etapas. Você pode facilmente fazer uma com menos etapas também, mas eu prefiro passar para vocês, vendo que tem muitos iniciantes aqui, uma queima com 5 etapas. Então na primeira você vai fazer uma rampa até 800 graus, na segunda um patamar de 800 graus também, na terceira você vai fazer uma rampa para 530 graus, fazendo o recozimento da peça em 530 graus. Terminando esse recozimento, a gente deixa o forno resfriar normalmente. Então na primeira etapa dessa queima a gente tem uma rampa de 50 minutos, na segunda etapa a gente tem um patamar de 25 minutos, na terceira etapa a rampa é de 15 minutos, na quarta etapa o patamar é de 50 minutos e a quinta e última etapa você deixa o forno resfriar normalmente. Nessa próxima peça aqui é uma peça diferenciada, onde a gente vai estar fazendo uma fusão e depois da fusão uma termoformação. E aí você segue a linha de organização, limpeza da matéria-prima ou escolha da matéria-prima, preparo da matéria-prima, criação do projeto, corte do vidro, pigmentação, preparo do forno, assim como eu expliquei as outras etapas. E na queima, vou explicar aqui primeiro a queima para que você possa fazer a fusão da peça, ou seja, juntar as duas placas de vidro. Você vai fazer uma queima de 7 etapas. Isso para fazer essa peça aqui que eu estou explicando para vocês. Então, na primeira etapa, a gente vai trabalhar uma rampa até 530. Na segunda etapa, um patamar de 530. Na terceira etapa, uma rampa até 780, na quarta etapa um patamar mantendo 780, na quinta etapa você vai fazer uma rampa para 530 graus, na sexta etapa mantém um patamar de 530 e na sétima e última faz o resfriamento. Essas são as 7 etapas, as 7 temperaturas que você deve seguir. Na primeira etapa você vai fazer ela por 45 minutos, na segunda etapa você vai fazer ela por 10 minutos, na terceira 20 minutos, na quarta 25 minutos. A quinta etapa, você vai fazer essa quinta etapa entre 10 e 15 minutos, que é essa rampa de descida de temperatura, depois mais 35 minutos para fazer o recozimento da peça e aí após isso você deixa resfriar normalmente. Eu prefiro deixar sempre com o forno fechado. Nesse caso aqui dessa peça. A peça resfriou, terminou o primeiro ciclo de cozedura e só um adentro aqui, pessoal. O ciclo de cozedura, ele vai desde a temperatura ambiente até a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura sobe, você vai brincando aqui e ela desce até a temperatura ambiente, que são as temperaturas mais seguras para que você possa tirar a sua peça sem risco nenhum. Fez a fusão, a gente vai preparar o forno novamente, colocando e preparando o molde para que você possa fazer agora a termoformação. Então você leva a sua peça para o molde que você escolheu. Nesse caso aqui eu fiz no molde raso e também seguiu 7 etapas de queima, sendo que a primeira foi uma rampa de 60 minutos para 530 graus, a segunda foi um patamar de 20 minutos para 530, a terceira foi uma rampa de 25 minutos para 780, mantendo esse patamar em 780 por 8 minutos, depois uma rampa de descida de 15 minutos para 530 graus, mantendo esses 530 por 50 minutos, depois eu fechei o forno e deixei resfriar de forma normal, com o forno fechado, seguindo o tempo do próprio forno. Isso até a peça chegar na temperatura ambiente normalmente, até que eu possa retirar ela de forma segura. A terceira peça, você pode ver que é uma peça um pouco diferenciada. Nesse caso aqui também eu utilizei a fusão e depois termoformação, só que dessa vez utilizando um vidro de garrafa, mais especificamente essa garrafa aqui. Então, eu organizei meu espaço, escolhi a matéria-prima, no caso a garrafa, preparei a matéria-prima. Nesse caso aqui, lembra daquelas dos materiais que eu falei lá no começo? Nesse caso aqui, eu adicionei o cortador de garrafas à minha galeria de materiais. Então, o preparo da minha matéria-prima, no caso da garrafa de vidro, também gira em torno de você retirar o gargalo, ou o fundo e o gargalo, abrir
a garrafa de vidro utilizando o cortador, cortar a matéria-prima em pequenas tiras, montar essas tiras de garrafa no forno. Claro, antes de montar você tem que preparar o forno. Montei as tiras de garrafa dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês no forno. Fiz o meu primeiro ciclo de cozedura, que esse primeiro ciclo de cozedura foi um ciclo de 5 etapas novamente. Que a primeira etapa foi uma rampa até 800 graus, depois um patamar em 800 graus, depois outra rampa para 530, um patamar em 530 e por último o resfriamento. A primeira etapa foi de 50 minutos, a segunda etapa 23, a terceira etapa 60 minutos, ou seja, 1 hora, e a última etapa eu deixei resfriar normalmente. Resfriou, eu peguei o meu molde, coloquei no forno dessa forma aqui que vocês estão vendo e coloquei minha peça dessa forma aqui que vocês estão vendo. E pessoal, só um adendo aqui, para que a peça fique dessa forma aqui, você tem que suspender um pouquinho a sua peça, ou seja, você tem que ter um forno com uma certa profundidade. Caso contrário, se o seu forno não tem profundidade, você não consegue também ter profundidade em algumas peças seguindo essa técnica, esse exemplo aqui que eu vou criar. E por mais que eu esteja explicando exemplos específicos, eu tenho certeza que para quem prestou bastante atenção em cada detalhe que eu expliquei nessas duas aulas, que eu estou explicando nessas duas aulas, já deve ter percebido que somente com esse espaço você já consegue criar muita, mas muita variedade de peças também, independente da tua área de atuação. Então coloquei a peça dessa forma aqui, fechei o meu forno e comecei a elevar, brincar novamente com as temperaturas. Comecei um ciclo de cozedura de 5 etapas também, sendo que na primeira etapa foi uma rampa para 670 graus, a segunda etapa um patamar de 670 graus, a terceira etapa uma rampa para 530, a quarta etapa um patamar em 530 e a última etapa, como sempre, o resfriamento. A primeira etapa teve 50 minutos, a segunda etapa você tem que observar, a terceira etapa foi uma rampa na velocidade máxima, a quarta etapa foi de 60 minutos, o recozimento da peça, e a quinta etapa o resfriamento. Voltando aqui na segunda etapa, por que você tem que observar? Por quê? Primeiro, essa fase aqui vai depender muito da matéria-prima que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui, como eu escolhi a garrafa de vidro, eu não coloquei tempo aqui porque é uma fase que vai depender muito do artesão, da pessoa que vai estar fazendo e também da matéria-prima que você vai estar utilizando. Porque lembra que lá atrás eu falei de coeficiente de expansão, que existem matérias-primas mais duras e mais moles. Nesse caso aqui, se eu falar um tempo aqui para você referente à garrafa de vidro e você vai estar utilizando um vidro mais duro, pode ser que não dê certo a sua queima. Da mesma forma, se você estiver utilizando um vidro mais mole, pode também ser que não dê certo a sua queima. Então eu opto por não colocar aqui o tempo que eu utilizei. Então você observa. O que seria observar? Chegou próximo aqui do 670 graus, isso na rampa de subida. Você observa a sua peça. É claro que ela já vai estar começando a curvar. Isso se você for fazer uma peça muito semelhante a essa que eu estou falando aqui. Ela já vai começar a curvar. Esse processo de observação é para que quando a peça chegue no ponto desejado, no ponto que você espera, você automaticamente já desliga o forno de forma manual e faça a abertura dele, que no caso seria a terceira etapa. Você faz a abertura para que a temperatura baixe rápido o suficiente para que o vidro congele ali e a sua peça não continue derretendo. E aí você segue a quarta e a quinta etapa, como eu expliquei aqui para vocês. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui a pigmentação de uma forma um pouco destacada aqui, porque nesse caso aqui eu utilizei uma peça de coloração natural, utilizando a coloração da própria massa vidro, que no caso é a garrafa de vidro. Agora, caso você opte por criar uma peça com o mesmo efeito, só que pigmentada, brincando um pouco nos locais onde você vai adicionar essa pigmentação, que o efeito vai ficar muito interessante também, aí vai dar sua escolha utilizar pigmento ou não. Nesse caso aqui eu não utilizei, eu utilizei a própria massa vítrea como exemplo. Bom, pessoal,
Dito tudo isso, passado todos esses exemplos aqui, e eu tenho certeza que vocês entenderam que vocês podem chegar muito longe somente com esses exemplos, quais são as vantagens de se trabalhar a vidrofusão? O primeiro ponto aqui que eu mostrei, que eu estou colocando aqui para vocês, são os ganhos financeiros. Então você pode trabalhar com a venda de produtos, venda de matéria-prima ou até mesmo conhecimento. Eu vou passar esses pontos aqui de forma muito superficial, pessoal, porque para cada um desses, se eu fosse me aprofundar, exigiria mais de uma aula para que eu pudesse passar tudo que eu gostaria em cada ponto desse. Então, nos ganhos financeiros tem a venda de produtos, venda de matéria-prima ou até mesmo venda do seu próprio conhecimento. Você também pode trabalhar com a vidrofusão no conforto da sua própria casa em um espaço de menos de 2 metros quadrados, ou até mesmo montar um espaço ou até mesmo uma empresa, e aí isso pode variar um pouco dependendo da tua área de atuação. Então você tem essa vantagem de trabalhar com coisas pequenas, coisas grandes e coisas muito grandes, independente se você vai vender para pessoa física, pessoa jurídica ou até mesmo para o governo. Ah, Evandro, nossa, vender para o governo. Pessoal, se você acompanhar aqui o canal, sabe que é totalmente possível você vender para o governo também. Outra vantagem é que você pode trabalhar não como visando ganhos financeiros, mas como forma de terapia ou até mesmo hobby. Existem muitas e muitas pessoas que trabalham com isso, né, utilizando a terapia como forma de se desligar do mundão do trabalho, como forma de se sentir bem, de se conectar consigo mesmo. Outra vantagem é que você pode utilizar essa técnica para trabalhos no âmbito social. Pessoal, estou falando aqui trabalho, mas não necessariamente trabalho visando financeiro, tá? É mais vício de linguagem meu. Você pode trabalhar no âmbito social ajudando pessoas a terem renda extra utilizando a vidrofusão como terapia ou hobby. Ou seja, nesse ponto aqui você pode fazer algumas parcerias, recebendo ou não, para que você possa utilizar o teu conhecimento para mudar a vida de outras pessoas. E novamente, se você acompanhar aqui o canal, você sabe que isso é totalmente possível. E você pode, através da vidrofusão, receber patrocínios ou doações. Tem pessoas que iniciam o ateliê somente com o próprio conhecimento adquirido em cursos ou palestras, workshops, enfim, nessa área. Ela só tem o conhecimento, mas através desse conhecimento prévio que ela tem, ela consegue os materiais, consegue um determinado patrocínio para que ela monte o seu próprio ateliê e levar aquela ideia dela, aquele sonho, ideia, aquela vontade dela adiante. E é claro, né? Dependendo da área que você pretende atuar, você tende a ter um ótimo reconhecimento profissional. E pessoal, espero que com o conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, eu tenha contribuído um pouco aí, fazendo com que vocês entendam que, primeiro, qualquer pessoa pode trabalhar com a vidrofusão, fazer a vidrofusão, e que o investimento necessário para tal não é tão exorbitante assim quanto muitos imaginam. Inclusive, talvez até você imaginava que o investimento era muito grande para iniciar. Porque, como eu expliquei para vocês, necessita somente de um espaço, uma mufla ou um forno de alta temperatura, né? Aí no caso do forno, investimento sim requer um pouco mais de investimento. Algumas ferramentas que no caso aqui são cortador de vidro, alicates, pigmentos, caso vocês vão trabalhar com pigmentação, e claro, um conhecimento pelo menos básico nessa área para que você possa utilizar as ferramentas de forma correta, usando a matéria-prima certa para aquilo que você pretende criar e criando qualquer coisa de forma segura. Se você gostou dessa aula que eu trouxe aqui para você, deixe seu like, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. E de novo, eu acredito que todo mundo que chegou até aqui deve ter assistido a primeira aula, mas mesmo assim, se tiver alguém que ficou mesmo perdido por não ter assistido a primeira aula, existe sim uma aula 1, onde eu passei todo o conhecimento básico, todo o conhecimento prévio sobre cada um dos materiais que eu passei aqui, inclusive sobre vários outros processos que pode ter feito com que você ficasse meio perdido nessa aula. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!